Marcos, capítulo 5, versos 1. Pode ler, por favor, quem achar, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 1. E chegaram à outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Logo que Jesus saiu do barco e veio aos dois sepulcros, um homem com espírito tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com corrente podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. 7. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Ele perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali, passando no monte, uma grande manada de porcos. De todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. 13. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenheiro no mar. Até aí. Era quase 2.000. Era quase 2.000, até aí. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou explicar para vocês aqui. Quem conhece essa palavra aí? Quem conhece? Quem já ouviu? Quem já leu ela? Presta bem atenção. Algo interessante olha que coisa interessante que talvez você não ouviu, né? Talvez você leu e não percebeu. Como muitas vezes eu lia, não percebia. Porque muitas das vezes nós não temos que ler, nós temos que meditar. E a meditação vai trazer a revelação daquilo que Deus tem para nossas vidas, né? A palavra é uma palavra que tem que ser revelada. Ler por ler, a gente vai ler e não vai entender nada. Mas quando a gente medita, a nossa mente muitas das vezes ela evolui e é transformada. Observa uma coisa aí. Jesus vai até Gadaré. A Bíblia relata que ali tinha um homem que andava pelo sepulcro, pelos montes, era preso por grilhões e cadeias e ele rebentava. Ninguém podia o prender, sim ou não? A Bíblia vai relatar que ele se feria com pedras. Veja bem você que a gente percebe pessoas tacando pedra muitas das vezes nos outros. Mas agora você vai ver uma coisa inédita. Ele tacava pedra nele mesmo. Presta bem atenção o que é que o diabo faz. O diabo muitas das vezes bota o espírito de loucura e as
que adorar é cantar louvores a Deus. Isso não é adorar, isso é louvar. O que o salmista diz? Senhor, em todo tempo, no Salmo 34, versos 1, em todo tempo te louvarei. Ele está falando, em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Os teus louvores estarão continuamente na minha boca. Adorar é se prostrar. É se prostrar. Adorar é isso aqui, ó, se prostrar perante o Senhor. Né? Adorar é se inclinar perante o Senhor. O que os salmos vai dizer? Deus vai dar ordem, né? Para que a gente não adore ou se prostre perante outros deuses que não seja Ele. É verdade ou é mentira? Adorar ou não se prostre, está escrito na Bíblia, não se prostrarei perante outros deuses, né? Ou não adorarei perante. Então, já tem bem claro, adorar é se prostrar. Adorar é se prostrar. Aquele que se humilha ou se prostra perante as mãos do Senhor, ao seu tempo ele é exaltado. Isso é adoração. Quando você se prostra, quando você se rende aos pés do Senhor. Agora, quando você canta, você não está se adorando, você está louvando a Deus, porque Deus habita nos louvores. Vai no grito de glória a Deus por isso. Então a gente precisa aprender aquilo que é certo. Existe diferença. Música, louvores e adoração. Música é do mundo. Louvores é o que louva a Deus. E adoração é quando se prostramos diante de Deus. São coisas distintas, totalmente distintas. Agora observe uma coisa: quando Jesus chega de longe, ele vai até Jesus. Preste atenção. Você percebe que a Bíblia diz que a luz não se dá com as trevas. Mas a presença de Jesus ali, o que aconteceu? Foi como imã para ele. Porque Jesus foi lá para expulsar ele. Jesus, o inimigo não manifesta sem que alguém dê ordem, não dê ordem. O inimigo só vai manifestar se a pessoa der ordem. Se a pessoa não der ordem, ele não vai manifestar. Jesus já chega lá para dar ordem. E quando ele vem e se prostra perante Jesus, o que Jesus faz no versículo 8? Lê por favor, para você aplaudir Jesus. Leia por primeiro. Quem pode ler versículo 8 aí? Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Olha aí. Aí eu pergunto a você. Olha o que Jesus disse: sai desse homem, espírito imundo. O que vai acontecer? O que estava ali na frente, saiu. Porque Jesus falou no singular. O que estava na frente, saiu. Aí Jesus percebe que havia outros demônios. Jesus vai fazer o quê? Se eu não me engano, versículo 9: quem são vocês? Ou quem é você? O que ele vai falar? Quem é você? Ele vai dizer: meu nome é Legião, porque somos muitos. Não é assim que está escrito isso? Você está entendendo como é que a obra de Deus ela precisa ser desenvolvida antes de ser feita? Você está entendendo como que muitas das vezes as pessoas precisam saber o que está fazendo? Jesus pergunta para ele no versículo 8 ele está dizendo: sai dele. Um saiu. Porque Jesus dá ordem no singular. E aí Jesus percebe que tinha mais. Ele pergunta: quem é você? Ele está ali adorando. E aí ele fala: te conjuro, ó Filho de Deus Altíssimo, que não nos tire dessa província. Ele não queria sair daquela província. Ele não queria sair daquele local. Aquele local ele não queria sair. Ele já era dele aquele local. Aquele território ele já estava considerando dele. Já era um lugar que ele atuava naquele. Ele gostava de andar no cemitério. Ele gostava de comer sujeira.
ele gostava de ferir, né? Ali, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele encontrou alguém ali para ferir. E tinha mais objetivos lá para que ele pudesse alcançar lá. E ele falou assim: não me tire dessa província, mande que a gente vá para aqueles porcos. E Jesus ordenou, e a Bíblia diz que ele entrou naquela manada de porcos e eles se precipitaram, e era quase 2.000. Fale um grito de glória a Deus. Glória a Deus! Pastor, onde o Senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar a dizer para você que o que liberta não é jejum e oração. O que liberta o crente não é expulsar o demônio dele. Não é expulsar o demônio. Eu posso expulsar o demônio de alguém para casa, no outro dia manifestar de novo, naquele mesmo dia em casa. Porque isso não é libertação. Eu expulsei o demônio aqui, o demônio pegou lá, né? Porque ele não foi liberto. O que liberta o crente é a palavra de Deus. Não é jejum. Não é o jejum. Uma vez eu estava em Jardim Catarina, eu e o evangelista Leandro trabalhava na época numa casa de ração. Eu conto essa história para minha esposa sabe um pouco, não sei se ela vai lembrar. E aí mandaram chamar Leandro para orar uma menina lá no mercado, que era ao lado, era perto, próximo. Era mais ou menos 2 casas depois dessa igreja, uma distância, 2 casas depois dessa igreja. E aí, Leandro, vamos lá comigo, vamos lá. Aí, eu não vou sozinho não, vai comigo, vamos comigo. Aí eu peguei e fui com ele. Chegando lá, irmãos, a menina estava paralisada. Parada assim, paradinha, na frente dos legumes. E a mãe dela do lado, fazendo carinho. O pessoal tem que levar no hospital, aí botava álcool para cheirar e fazia lá um monte de procedimento, tem que levar para o hospital. Eu cheguei baixinho e ordenei: sai dela agora, espírito maligno. Agora, em nome de Jesus. Vai baixinho. Quem deu você? Onde que eu estou? Pai, o que eu estou fazendo aqui? Eu não lembro de ter chegado aqui. Quem são vocês? Aí começou o pessoal a ouvir aquilo. Falou, tudo bem. Leva ela para casa. Aí a moça nem fez mais compra, né? Ela nem fez compra. Aí foi para casa. Aí disse que ia pedir alguém para pegar lá as compras depois. E perguntou: da onde vocês são? Qual igreja? Nós queremos fazer uma visita. Aí ficou o pessoal perguntando, irmão. Nós queremos fazer uma visita. Por quê? Porque o povo foi atraído pelaquela ação que foi feita. Tem gente que quer ver para acreditar, irmão. Tem gente que quer. Olha só que obra que foi feita. A gente que estamos acostumados, eu gosto de expulsar demônio. Tem gente que não gosta. Se tiver um demônio, eu gosto lá para mandar ele embora mesmo. Um dia eu fui na casa de uma pessoa, aqui me esconde. O rapaz foi lá em casa me chamando, você dá nome. Chegamos com 2 missionários, né, pastor Beatriz? Aí começa a cantar louvores, começa aquilo outro, e as duas falou ali, e falando das obras, falando aqui, eu ligadinho. Vamos orar para encerrar, pastor? Eu falei, não, eu estou vendo um monte de demônio aqui com a visão espiritual por cima dessas árvores aqui. E vamos dar uma ordem para ele sair. Estou vendo na perna dessa moça que foi feita uma obra de bruxaria. Quando eu falei isso, o que aconteceu, pastor? A senhora fez o quê? Manifestou e o cramoeiro deu uma gargalhada na boca dela. Você já me descobriu, né? Aí a missionária deu um pulo de perna dela, pastor! Saiu com ela do meu lado. E aí, irmãos, eu tampei na cabeça da outra assim, e saiam todos em nome de Jesus. E saíram todos. Não sabia que era igreja. Na primeira vez eu falei, sai, aí não saiu, mas saiu um, né? Aí eu falei, concorda comigo, não fica falando que tem mais não, senão eles não sabem. Senão vocês vão tirar, eu vou tirar e vocês vão botar demônio dela. Vai tirar e vai botar. Vamos mandar sair todos e acabou. Senão a gente vai entrar noite e sair dia daqui. E saiam! São tudo. Né?
E aí, irmãos, o que vai acontecer ali? Aconteceu que a irmã começou a caminhar na igreja, mas parou de novo. Deus me revelava que os demônios voltaram. Por quê? O que liberta o crente, o que liberta a pessoa, não é o jejum e a oração, não é expulsar demônio, mas sim a palavra de Deus. Pastor, onde está escrito isso? Tem duas referências para você. Abre a Bíblia, abre a Bíblia comigo, no Evangelho de João, confere, eu vou dizer, mas você confere. Evangelho de João 8,36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ué, pastor? Mas, então quando ora, de que forma que vai libertar? Né? Como é que vai libertar? Se não é por oração, não é a oração, nem não é expulsar, nem o jejum. Às vezes a pessoa pode falar assim, você vai jejuar direto, vê que fica jejuando. Eu pensava desse jeito. Como muitos pensam, irmão, que o demônio vai sair. Mas não. O que vai acontecer? Pastor, como que está escrito, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Como que Jesus fez? Jesus não fez, Jesus ele faz. Jesus ele é. Pastor, ele é o quê? Ele é a própria palavra de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus! A Bíblia diz que no princípio, algumas traduções dão o verbo, outras traduções dão a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra se tornou carne. O verbo quer dizer palavra. Né? E habitou entre nós. Então, se ele é, no princípio ele, né? No princípio era o verbo, ou era a palavra, se tornou carne e habitou entre nós. Se ele é a palavra, é ele que ainda liberta até hoje. Aleluia, Deus. Pastor, tem mais alguma referência? Tem. E se ele é a palavra, ele vai libertar. Evangelho de João 8,32, o que está escrito? O que está escrito? 8,32, para você ler, para confirmar o que eu disse aqui. Eu li 8,36, falei 8,36, 8,32. Vamos rapidinho para você ler aí, você ler aí. Quem achou aí? Vamos embora, ajuda aí, pessoal. Achou? Pode ler então aí rapidinho. 8,32 está escrito o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus! O que vai libertar a mim e a você, o que vai libertar as pessoas, é o conhecimento da palavra. É por isso que eu tento e vou tentar sempre estudar a palavra para que ela possa me libertar. É por isso que eu vou tentar sempre estudar a palavra para poder ensinar a forma certa para você. Quem deu glória a Deus? Acabou? Glória a Deus! Aleluia. Quem deu glória a Deus? Quem está vivo aí? Aleluia! É o conhecimento. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Que é para nós crescermos na graça e no Conhecimento. meu povo tem sofrido por lhe voltar. Conhecimento. E é o conhecimento que liberta. É o conhecimento que liberta. Quem pegou isso aí? É o conhecimento que liberta, irmãos. Então é por isso que eu estou trazendo essa palavra para que você entenda que é o conhecimento que liberta. É o conhecimento, não é o jejum. Pastor, mas está escrito que não sai casca de demônio senão por jejum e oração. Eles até saem, mas nem sempre, irmãos. Às vezes leva dias o processo. Aí, pastor, mas como o senhor pode me explicar isso? Lembra de Evangelho de Mateus capítulo 4? A Bíblia diz que Jesus teve jejuado 40 dias e 40 noites. Por que o diabo não saiu logo de imediato? Por quê? Você está entendendo que nem sempre o jejum vai trazer resultados na vida de pessoas? Nem sempre. Jejum é simplesmente a pessoa passar fome. Eu não estou dizendo que a gente não tem que jejuar, a gente tem que jejuar e orar sim, se consagrar. Mas o que vai trazer libertação é o conhecimento da palavra.
Por que o diabo saiu? O diabo fez o quê? Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites. E os 40 dias, 40 noites, o diabo abraçou Jesus. Está com fome? Transforma essa pedra em pão. O que Jesus fez? Conhecimento da palavra. Olha o grande glória. Está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Olha o diabo tomou um tiro de do calibre de 66. O diabo está ali ferido, mas o diabo transportou ele para o pináculo do templo. Está escrito, Jesus, que aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que não tropece. Então atire daqui abaixo. Jesus pega o conhecimento, que é a palavra, que ele é a própria palavra, e o que ele diz, está escrito no diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Deu outro tiro de 66 dele, calibre 66. O diabo está ferido. O diabo pega ele. Quem está pegando isso aí? Ô glória. O diabo tem que resistir ele, irmão. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Como que resiste? Através da palavra. Ô glória. Ô glória. Aí transporta para a cidade santa e diz: tudo isso te darei, se declarei em mim e prostrar perante mim. Olha, porque o diabo tem que se prostrar, se adorar e prostrar. Adorar e prostrar. Quem está pegando isso aí? Adorar e prostrar, olha aí. Adorar e prostrar. Ô glória. Ô glória. Aleluia, Jesus. Aí o diabo falou assim: fora de Satanás, porque só a Deus adorareis, e só ele prostrarei. Vai o grito, glória a Deus. O diabo sai e os anjos vêm e servem Jesus com aquele banquete. Porque ele venceu através da palavra. É a palavra que liberta. Salmo 119, a lâmpada para os nossos pés e luz para os teus caminhos, para os nossos caminhos. É a palavra de Deus, igreja. Porque quando Cristo está na igreja, começa a dar sono. Porque quando Cristo está ali na Bíblia, começa a dar sono. Porque são espíritos das trevas que estão tentando fazer adormecer. Lembra de Jesus Cristo? Estava puxando da morte. Chama três amigos dele para orar. Manda um monte, o que vai acontecer? A Bíblia diz que ele vai um tiro de distância, um tiro de flecha, 100 metros de distância, e ora, e clama o Senhor. Se for possível, faz o que esse cara ser, pois toda vez que já tem vontade de dormir, ele está angustiado. Ele volta lá, olha o que vai acontecer. O demônio que já estava atuando na vida de Judas começa a atuar na vida dos três. A Bíblia diz que eles estavam dormindo de tristeza, olha aí. Dormindo de tristeza. Porque o diabo estava ali rondando, irmão. O que 1 Pedro fala? 5 versos 8. Sede sóbrio. O que é sóbrio? Uma pessoa sóbria, uma pessoa que não bebe bebida forte, alcoólica. Ou vinho, ou cachaça, ou cerveja, limãozinho, cara. Sei lá que coisa aqueles negócios, trem, vodka e tudo mais. Né? Aí sede sóbrio, uma pessoa que não bebe bebida forte. E vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Mas se você for uma pessoa sóbria, você vai estar na palavra de Deus. E quando você está na palavra de Deus, você vai estar se escondendo debaixo das asas do Todo-Poderoso, que é no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Glória a Deus. Aleluia. Aí você fica descansado, porque as asas do Senhor estão te cobrindo, é a palavra de Deus está te cobrindo. Ela torna-se um escudo na sua vida, ela torna o capacete da coraça da justiça, o escudo da fé, ela torna na sua vida um poder extraordinário. Você fica poderoso, sabe por quê? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos-se com tua boca, confessando que Jesus ressuscitou do morto e é salvo, e se com teu
meu servo Moisés é morto, e tu farás esse povo a herdar a terra de Jurei, seus pais dali. Tão somente esforço tem bom ânimo, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, porque ela te conduzirás, ela farás prosperar teu caminho. Não te mandei, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te sobe, porque eu, Senhor, sou teu Deus, por onde quer que vá. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus se liberta. Aleluia. A gente não abre a Bíblia no Salmo 91, no Salmo 23, não expulsa o diabo com a Bíblia aberta. Aquilo ali é como se fosse um amuleto. Desculpa para quem faz isso, me perdoa. Né? Me perdoa. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que a palavra de Deus, ela precisa estar na sua vida. Na sua vida. Ela precisa libertar a você primeiro. Ela precisa libertar a mim primeiro. E depois, outras pessoas experimentar e ser liberta também. Porque para você libertar alguém, você precisa ser liberto primeiro. Lembra? Pedro, quando Deus fazia milagre através de Pedro, a sombra dele curava, 3.000 almas se renderam, depois que ele foi liberto. Enquanto ele andava com a espada, ele não pregava. Você não via dizer que ele ganhava almas para o Senhor. Ele arrancava a orelha dos outros. Né? Mas depois que ele se converteu de verdade, ele foi liberto pelo conhecimento da palavra, 3.000 almas se rendem na sua primeira pregação, perdão. 3.000 almas. Pode glorificar Deus? Glória a Deus. Então, o que vai fazer a obra na sua vida, ao você frutificar, é a palavra de Deus. Pastor, te dando água. É, preciso mesmo. Mar. Obrigado. Meu amorzinho. Tudo danado de mosquitinho, isso só acontece comigo. Dentro da minha garganta, todo danado de mosquito. Por isso que a Bíblia fala, a boca, a Bíblia não. Estou até falando da Bíblia, tanto que. Por isso que tem um ditado que diz que boca fechada não entra mosquito. Estou falando, mosquito não entrou, rapaz, de novo. Meu Jesus, que danado. Mas irmãos, pensa no que eu estou falando nessa noite. Quem pegou isso aí? Amém. Amém. Glória. Deu para entender sobre o jejum? Amém. Quem pegou isso aí? Com base na palavra. Aleluia. É por isso que a gente tem que aprender, irmão, ter o dom de ensinamento. A gente tem que ter para ensinar. E você, agora você está aí, eu creio que hoje, para quem vai ouvir, eu creio que mais de 50% vai concordar comigo. Porque é o que está escrito, irmão. Não é o que eu estou falando. É o que está escrito. E eu estou trazendo uma palavra com base. Com base. E aí você vai entender. Porque se Jesus, aí falam para você, como eu falava muitas vezes. O demônio sai do jejum e oração. Aí às vezes você vai jejum, olha o diabo não sai. Mas por que o diabo não saiu? Porque nem sempre o diabo vai sair do jejum e oração. É pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. É pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque você pode expulsar até demônio, mas ele sai e depois volta de novo. Isso não traz libertação para ninguém. O que vai trazer libertação é a palavra de Deus. Aleluia. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos aplaudir Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Meu jejum, é a oração, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu não quero jogar isso fora perto, irmão. Aleluia. Eu não critico isso. Tem muita gente a falar porque tem profecia. Vou na igreja lá, de fulano de tal,
não, porque a igreja está cheia, mas olha que coisa maravilhosa que a gente está aprendendo aqui hoje. É inovando, a gente está inovando aqui hoje, irmão. Está sendo renovado. Quantos de nós antes não sabiam disso e hoje nós sabemos? Quantos de nós lia isso, mas não entendia, não tinha isso em mente? Quantos de nós já ouvimos, tem que jejuar, o demônio sair? Tem que jejuar, mas nem sempre o demônio vai sair. Nem sempre a pessoa vai ser liberta. Ela não vai ser liberta, porque ele vai e volta. Mas pela palavra de Deus, ela vai ser liberta pela glória de Deus poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Amém. Quero fatigar vocês não. Encher linguiça não. Mas eu creio, irmãos.